Agora vamos estar começando a explodir mentes. Vamos explodir cabeças. Vou começar mostrando para vocês como funciona o problema. Aquele resuminho que eu coloquei lá no grupo, botei lá para ver se ferventa a cabeça de vocês. E quando começa a esquentar antes, a cabeça depois para explodir é mais fácil. Embora não seja do Hamas, eu já disse que eu gosto de explodir cabeças. Vamos aqui então trabalhar, logo no começo, o texto base dessa problemática que é essa série, que eu passei aqui o trailer, mostra para vocês, né? A série é bem feita, é bem interessante, mas ela tem essa premissa, bem, que eu ouvi dizer de outros alunos também em outro seminário, de que essa é a mesma premissa também seguida pela Record, quando fez a novela dos Reis, e retratou ali a vida de Davi. A premissa é de que Davi possa ter sido um filho bastardo. Se de fato foi assim, explica muita coisa, né? Explica por que que ele foi esquecido, por que que ele foi jogado para escanteio quando Samuel chegou lá para ungir os filhos de Jessé. Explica também algumas situações de que dizem respeito a essa oração que ele fez, a essa afirmação que ele fez aqui no Salmo 51, versículo 5, que diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Hoje eu não vou fazer o giro de versões, porque as variações das versões são muito pequenas. E basicamente elas falam a mesma coisa. Ela diz: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, essa expressão aqui, que você já sabe que é um paralelismo, né? Vou ver se vocês estão espertos aí. Que tipo de paralelismo é esse que aparece aqui nas duas metades do versículo? É o antitético ou é o paralelismo sinonímico? Diga aí. Sinônimo, sinonímico. Ah, sinonímico, muito bem. O pastor, Ah, mas essa questão do filho bastardo é novidade para mim, porque eu sempre entendi esse texto como isso até é usado como base para dizer que a gente já nasce em pecado no geral, né? Esse pecado aí, pelo que eu aprendi, e agora o senhor vai me refutar ou não, né? Pelo que eu aprendi, é que se refere ao pecado de Davi e não da mãe dele. está começando a caminhar. Mas vamos devagar, deixa eu molhar o bico. Você também, o Davi, você devia saber de como você nasceu, né? Você devia saber, já que você um dia vai ser rei de Israel, né? Espero que você consiga vencer de verdade o gigante, né? Preste atenção, ó. Estou preocupado mais é com a parte do adultério. Do gigante a gente passa. Pois é, você que diz, né? Vamos ver aqui. Olha só, vamos começar a trabalhar olhando o texto hebraico. Eu sei que vocês não estão prontos ainda para ler, vocês ainda vão aprender as vogais hoje, mas isso não impede de eu mostrar para vocês e eu ler para vocês perceberem a sonoridade e olharem para o texto, né? Vamos lá. Então, só tem um detalhe. Aqui, ó, o versículo 5 na Bíblia hebraica não é no versículo 5, é no versículo 7. Por que que é no versículo 7? Porque no hebraico, esses títulos que tem nos Salmos, eles contam já como o primeiro versículo. E no caso do Salmo 51, é aquele preâmbulo, né? O preâmbulo do Salmo, que é o título do Salmo em hebraico. Ele é tão grande que precisou de dois versículos para poder cobrir todo o título. Por isso que pula dois versículos, portanto. Tá legal? Então, na Bíblia hebraica é o versículo 7. É aqui, ó, o 7, e o texto começa aqui, né?
Está escrito assim em hebraico, ó. Ren, Beavon, Rolalete, U, Uvrote, Yerrematene, Imi. É assim que está escrito em hebraico. Você, se você prestou atenção, se você está ligado, principalmente as irmãs aí, aparece aqui essa palavra, ó. Essa aqui, ó. A palavra Avon. Você já está ligado, né? Avon. Você já vai saber o que significa Avon. Como é que você vai saber? Nós vamos fazer agora o hebraico com os Strongs, para você entender as palavras que aparecem ali. Nessa Bíblia aqui, Ô, pastor, de hoje, oi, desculpa, não entendi. A gente vai ver o hebraico com o quê? Não entendi. com os códigos Strong, Ah, tá. tá bom? A gente vai ver aqui, ó. Aqui no The Word é esse código aqui, ó. Essa Bíblia aqui, RISP, tá vendo? RISP é a Bíblia que tem o texto em hebraico com os códigos Strong. Ah, perfeito. Você tinha Ah, feito isso na aula passada. eu fiz, né? Então, agora, curiosamente, nessa RISP com códigos Strong, o versículo é o 5 mesmo, entendeu? Eles colocaram aqui o versículo 5, contrariando a Bíblia hebraica propriamente. Mas, enfim, vamos seguir aqui, ó. Ren é hebraico, você vê pelo código aqui. Você não deve estar vendo porque deve estar aqui, mas eu vou aumentar aqui, ó, e você vai ver. Espera aí só um segundo. Aumentei aqui, você vai ver aqui embaixo, ó, Ren. Aqui embaixo, Ren, tá vendo? Ren, Ren. Ren significa uma interjeição. Veja, eis que, tá bom? Então, ren é uma interjeição. Nesse caso aqui é eis que. Olha só, veja, né? O que que ele está chamando a atenção para a gente ver? Ele está chamando a atenção para a gente ver P-avon. P é uma preposição inseparável. Você percebe que tem umas bolinhas aqui separando as partes das palavras, não é? Esse é o recurso que essa Bíblia RISB tem, que ela está separando as partes que vão se colando nas palavras em hebraico. E esse P aqui é uma preposição, tá? É a preposição em. Então, veja, ou eis que, em Avon. Vamos ver aqui o que significa a palavra Avon. Aqui, ó, Avon. Avon significa perversidade, depravação, iniquidade, culpa ou punição por iniquidade. Viu aí? Então, Avon significa, em hebraico, perversidade, depravação e iniquidade. Você entendeu onde eu quero chegar? Ah, então eu não posso mais usar produtos da Avon. Agora eu só posso usar os produtos da Jequiti. Nada disso, meu brother, nada disso. Pode se perfumar com a Avon. Porque aqui no Brasil, quando criaram a Avon, ou nos Estados Unidos, eu não sei exatamente, mas acho que aqui no Brasil, Avon significa nova ao contrário. Então, claro, não tem nada a ver com o hebraico, né? Mas, tecnicamente, se você for tentar vender um produto da Avon, para ver se perfuma com pecado, pois é. Então, se você, tecnicamente, tiver, tiver que vender Avon lá em Israel, você vai ter que trocar de nome, entendeu?
Porque avon em Israel, em hebraico, não significa um negócio legal, tá? Você precisa mexer lá. Mas olha só, veja o eis que em avon, em iniquidade, em desejo pecaminoso, em compromisso com a iniquidade, compromisso com o erro, né? Rola leite. Ó, rola leite, tá vendo? Vem da raiz rul ou também hil. Aqui pode ser de um jeito ou de outro. Tanto rul quanto hil. Que significa torcer, girar, dançar, contorcer-se, temer, tremer, trabalhar, estar em angústia, estar com dor. Dentro desse contexto aqui, não tem nada a ver com dançar. Porque garanto a você que a mulher grávida naquela época não dava à luz dançando. Entendeu? Que tem a ver com angústia, dor, as dores do parto, não é? E, de fato, aqui se refere a isso. Tá? Aqui, ó. Aqui se refere às dores do parto por causa dessa informação aqui, ó. Ser levado a contorcer-se, ser levado a suportar a dor, né? Ser trazido à luz, que tem a ver com o nascimento, né? Ser nascido, tá vendo? Então, ele foi dado à luz pela sua mãe com dores. Aqui está o contexto, né, do que ele está dizendo. A sua mãe teve dores quando deu à luz a ele. Ela estava em sofrimento por causa da iniquidade. Então, veja, em iniquidade, a minha mãe me deu à luz com dores. Uber, reter, o aqui é o verbo conjuntivo, você vai aprender ainda. Hoje você vai ver o que significa u, né? Mais uma vez, a preposição inseparável do beit é a mesma preposição. E aqui a palavra reter. Reter, ou ret, né? Significa isso aqui, ó. Pecado, culpa pelo pecado, punição pelo pecado. Então, em iniquidade, a mãe de Davi deu à luz a ele com dores. E em pecado, erremateni. Erremateni, ou teni, né? Significa, vem do verbo da raiz yaham. Yaham é estar quente ou conceber. Porque, de fato, quem vai conceber fica quente, né? Por causa das dores, do sofrimento, enfim. Então, estar quente, ficar quente, acasalar, estar ou tornar-se quente, caso aqui se refere à ira, né? Mas não é o caso do contexto. O caso aqui é mesmo, normalmente, conceber sexualmente, ou, para o caso de animais, né? Estar no cio. Ninguém vai dizer que a mãe de Davi estava no cio, não é? Embora isso é aplicado para animais, né? Mas para a gente, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Genésio, vamos manter aqui a seriedade do negócio. Então, a mãe dele com pecado, ele foi concebido em pecado, tá? E aqui, será que se refere a ele mesmo ou à mãe dele, né? E a palavra Emi, que é a última palavra aqui do versículo, significa minha mãe, né? Em é mãe, esse iod aqui no final é a marca do possessivo em hebraico. Então, minha mãe, né? De fato, como você pode ver aqui no código, o código, né, é mãe, tá? E se você quiser falar mãezinha, em hebraico é ima. Então, é mãe, ima é mãezinha.
igual Av, que é pai, e Av, e Abba, é paizinho em aramaico. Legal? Muito bem. Então, você já viu aqui o que significa palavra por palavra em hebraico. Vai se acostumando a isso, porque essa se chama uma tradução interlinear. Por isso que no texto que a gente usa, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, percebendo aqui que a iniquidade aqui, quando ele nasceu, tinha a ver com dores, tá? E em pecado me concebeu minha mãe também tem a ver com o sofrimento. Muito bem. Será que isso aqui fala alguma coisa? Será que aqui fala alguma coisa sobre, de fato, o fato de Davi ter sido ou não um filho bastardo? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês um outro material na internet. São 2 sites da internet para você buscar e aprender a procurar, tá? O primeiro é esse aqui, BibleHub.com. BibleHub.com. Está escrito aqui em cima, ó. BibleHub.com. E quando você clica na Bíblia interlinear, tá vendo? Você pode abrir aqui em cima o versículo que você quer. Aqui ele vai te dar o versículo. Aqui nesse Bible Hub também é o versículo 5. Não pulou para o 7, ele ficou no 5. Fizeram isso para facilitar a nossa busca, mas nem toda a Bíblia vai estar assim. E aqui está o texto hebraico, como a gente já viu. Ren, Beavon, Molalete, Uberrete, Yerremanteni e Mi, né? Quando você clica aqui, ó, aqui em cima está a transliteração, tá? Aqui nessa parte de cima, é a transliteração. Aqui o texto hebraico, aqui em português, e aqui embaixo a análise morfológica. Veja que legal, ele te dá lá a análise morfológica. Se aparecer em inglês, porque o site é americano, né? Você vem aqui e manda traduzir, tá? Ele traduz assim. Então, é como a gente já viu, né? Aqui só traz o sim, porque aqui foi um problema de tradução do inglês para o português, né? Mas, de modo geral, ele pegou o versículo bem, né? Pegou o versículo inteiro aqui. Então, você vê, ó, interjeição, preposição B, mais substantivo comum singular, tá vendo? O verbo no plural, perfeito, primeira pessoa do comum singular. Você vai aprender a fazer isso aqui, tá? É só clicar que ele te dá também o significado, né? De cada sigla dessa aqui, tá bom? Muito bem. Então, você já aprendeu que esse Bible Hub é um site que você passa para o português, clica na guia interlinear, e então, quando você clica no interlinear, você abre aqui em cima a passagem, e você tem várias formas de você estudar, já tendo aqui em português a análise morfológica. Guarda esse site, você vai precisar muito dele para quando for lá na frente, bem lá na frente, fazer as exegeses. Tá bom? Pegou até aqui? Alguém tem pergunta? Anotou aí o site? BibleHub.com. Tá legal? Ele é um ótimo site. Professor, Diga, Rodrigo. hoje está sendo minha primeira aula de hebraico, né? Então, eu percebi aqui que a leitura no hebraico é de trás para frente, é isso? Sim, senhora. Tenta recuperar lá, já tem lá na minha pasta o link da aula anterior. Eu vi uma lida lá. Você tem que assistir a aula anterior para você não se perder, tá bom? Para frente, não, hein? De atrás para frente, não. Não, eu sei. É da direita para a esquerda, entendeu? Quase apanhei do pastor Davidson quando falei isso. Pois é, você merece apanhar, né? Então, ó, é da direita para a esquerda e você vai lendo em zigue-zague, assim, ó.
Igual a Davi, quando bebe no culto na happy hour, ele volta para casa em zigue-zague, entendeu? É assim que funciona a leitura no hebraico. É da direita para a esquerda, é em zigue-zague. Você fica aí loucão, né? Pepão aí, voltando para casa, igual a Davi, trocando perna, vendo todo mundo em dupla, né? Então, é desse jeito, é em zigue-zague, da direita para a esquerda. Recupera lá a primeira aula que eu expliquei bastante sobre todas as características, inclusive as consoantes aqui do hebraico. Tá legal? Pega lá, viu, Rodrigo? Beleza, pega lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês viram aqui o Bible Hub. Tá legal? Anote aí. Esse é um site muito importante. Depois tem outro site também que eu vou indicar para vocês pegarem material de cultura e interpretação rabínica, judaica com muito conteúdo também. Um site muito bom também para quem quer ver a cultura judaica, tá? Aqui é para você fazer exegese gramatical propriamente. O outro site é esse aqui, ó. Eu sou amigo de quem produziu esse site. Ele é brasileiro, é todo feito em português, né, em hebraico português. E ele é interessante também porque esse site aqui você tem alguns recursos que ele fez próprio para quem está tentando aprender ainda, né? Então aqui ele mostra, ó, 51, versículo 5, né? É o site Hebraico Pro, tá? Inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos que eu gravei com ele. O último que eu gravei com ele agora foi um podcast onde eu trabalhei com ele os manuscritos do Mar Morto, porque ele está fazendo um outro site bem interessante. Ele está comparando o texto maçorético da Bíblia Hebraica, Estudo de Cartência, com os achados do manuscritos do Mar Morto. Ele está cotejando e comparando um com o outro, é bem interessante o trabalho dele, tá? Você acessa por aqui mesmo, eu só não sei exatamente onde clicar. Mas é nesse site mesmo que você acessa esse material do Manuscrito do Mar Morto. Você bota aqui, hebraico.pro.br, tá? E você vai conhecer o trabalho do Samuel Monteiro, que é o nosso irmão em Cristo, e fez esse trabalho aí, né? Então aqui você tem o texto em hebraico, normalmente, Ren, Me'avon, né? Você tem aqui tudo. Já está transliterado de modo mais simples. Ele colocou logo embaixo. A tradução ele não colocou aqui, porque já está aqui em cima, né? Uma tradução da própria Bíblia, a ACR, ACF, que ele faz, se eu não me engano. E aqui é o seguinte, quando você quer ver o dicionário, você clica na palavra, ó. Eu estou aqui, Beavon, né? Então, eu clico aqui. Eu tenho 2 dicionários para escolher. E aí você está vendo aqui eu abrir o dicionário Hebraico Pro, que é o dicionário próprio dele, ou o Strong, que nós já vimos lá, né? O Strong você já conhece. Ou o Hebraico Pro, que você não viu ainda. Vamos ver se tem. Muito bem, apareceu aqui o Hebraico Pro, se você está vendo aí. Está conseguindo ver a janela ou não? Abriu a janela para você ver? Voltou para onde estava. Então, abriu para mim, mas não abriu para você. Sim. Então, não abriu para você. Se você abrir aí o site e clicar na palavra Avon, vai abrir a janela que eu estou vendo aqui. Ele separou também a preposição B mais Avon. E na palavra Avon, ele já colocou aqui masculino. A transliteração Avon é tradução pecado, delito, iniquidade, crime, tá? Como a gente já viu, não tem nada de muita novidade, não, né? Ele vem da raiz, ele mostra que é a raiz. A raiz é o verbo avá. O verbo avá é a raiz que deu origem à palavra avon, que é um substantivo. E o verbo avá significa pecar, transgredir, agir perversamente, deformar, né? Então, é basicamente o mesmo recurso, é só a questão de você escolher usar qual dicionário, né? Eu acho a, a Bíblia interlinear do Bible Hub, embora seja em inglês,
como a tradução automática, né? Eu acho mais prático, que já está tudo aqui na sua tela, como você está vendo aqui, né? Mas se você preferir entrar lá, porque é um trabalho, né, feito em português, coisa e tal, você pode também aproveitar aqui. Tem alguns recursos aqui, deixa eu ver se vai tocar. E aqui, em algumas partes, quando clica nesse volume aqui, ele faz a leitura do texto em hebraico, mas aqui não tem. Esse salvo aqui não tem ainda, ele não colocou, tá? Mas, enfim, né? Você pode aqui, ó, aqui pula para o 6, enfim. É um site que eu acho bacana também. Lá em Gênesis você tem bem mais recursos, mas você também consegue olhar aqui, pelo menos o hebraico, com a transliteração, de modo mais simplificado, tá bom? Mas eu ainda assim preferi esse site Bible Hub, tá bom? Muito bem, deixa eu trocar aqui agora, que agora eu vou mostrar para vocês o material que eu preparei. E eu estou colocando agora no grupo. Exatamente agora no grupo. Vou colocar esse material no grupo para quê? Para você ver a minha conclusão sobre esse problema, se Davi era ou não era filho bastardo. Eu fiz uma exegese bem rápida. Você está vendo aqui na tela, né? Já está lá no grupo, acabei de botar agora. Eu fiz a exegese para você perceber que nessa exegese acadêmica do Salmo 51, versículo 5, você tem aqui a explicação da série, coisa e tal. O texto, você diz, eu expliquei aqui a premissa, fiz a análise textual do material em hebraico, tá bom? Fiz aqui como tem que ser feito uma exegese, né? É um texto hebraico, a transliteração, e aqui, ó, desmembrando palavra por palavra. O certo é fazer uma tabela, tá? Mas eu fiz aqui para ser mais ligeiro aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, explicação por explicação, palavra por palavra, né? E fiz aqui essa tradução hiperliteral, interlinear também, tá? Explicando parte por parte, morfologicamente, tá? Então, tá tudo aqui, você pode olhar depois. Na parte sintaxe da frase, eu coloquei duas cláusulas coordenadas por V, né, que é o verbo conjuntivo, você vai aprender ainda, expressando a totalidade do pecado desde a concepção. Aqui já começa a perceber onde vai chegar isso aqui, né? Deixa eu explicar para você uma coisa que você pode se confundir. Tem duas formas de se fazer teologia. E é aqui que vem o pulo do gato. Espero que você esteja bem tranquilo para você prestar atenção agora e entender esse pulo do gato. A primeira forma de se fazer teologia é que você provavelmente já está acostumado, já conhece. É o que você está estudando aqui no seminário, que é a chamada teologia sistemática. Ou seja, na teologia sistemática, você separa um tema e você vê todas as referências bíblicas sobre esse tema para saber o que a Bíblia ensina de modo geral acerca desse tema que você está estudando. Então, por exemplo, você vai estudar o pecado de Davi Monteiro. É o tema que você quer estudar. Então, beleza, você quer saber se Davi Monteiro cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você vai pegar o tema, vai ver todas as passagens bíblicas que falam sobre o tema e você vai estabelecer o que a Bíblia como um todo ensina sobre esse tema. Essa é a forma mais comum, mais conhecida, e é o carro-chefe do curso que você está fazendo aqui, né? É o curso seminário. Mas tem uma outra forma de se fazer teologia também. É a chamada teologia bíblica, que você já estudou, eu acho. Se não estudou, vai estudar ainda. Teologia bíblica do Antigo e teologia bíblica do Novo, onde você vai ver como que acontece o ensino teológico em certas partes
no texto bíblico, tá? Então, você vai ver aqui que na abordagem da teologia sistemática, esse versículo serve para, como Davi disse, está fundamentando a teologia, que é uma teologia reformada, a teologia do pecado original e também da depravação total do ser humano. Essa é uma teologia ensinada pela teologia sistemática, e esse versículo do Salmo 51, versículo 5, é um desses versículos que servem para a fundamentação. Então, o que acontece agora? Você vai perceber que na teologia bíblica não é essa a, a ênfase que se dá. Na teologia bíblica, você está interessado em saber, assim como na exegese, você está interessado em saber o que determinada palavra, o que determinado termo, o que determinado conceito teológico tem a ver com a própria passagem em si. Então, importa muito mais o contexto do versículo que você está estudando do que o ensino geral das Escrituras. Faz muito mais sentido você querer olhar aqui nesse texto e perceber qual o ensinamento teológico dentro dessa passagem, para que você possa, então, de verdade, estar compreendendo de modo exegético o que essa passagem quer dizer. Está muito complicado ou você conseguiu entender? Diga para mim. Fala para mim. Entendi, pastor. Então, basicamente, se eu tô focando num texto, olhando as raízes e tal, e se há e se ainda existe uma divergência, analisar o contexto geral que o texto está aplicado vai me dar uma base, né? Vai te ajudar de modo hermenêutico, Entendi. entendeu? Para exegese também. Isso aí é um movimento que Porque você faz também, mas lá para frente. No início você fica mais preso ao contexto. então tá correto se eu pensar que já que o texto, desde o versículo 1, Davi está fazendo uma confissão de pecado, né? Davi está falando dos seus próprios pecados. Então faz sentido eu entender por esse contexto que no versículo 5 ou no 7, Davi está dizendo de si mesmo, não é isso? Essa é uma conclusão que eu cheguei aqui, mas vamos lá, deixa eu ler para vocês aqui rápido. Então, na análise literária contextual, o Salmo 51 divide-se em invocação, versículos 1 e 2, confissão 3 a 5, e o 5 está aqui nessa parte de confissão, e petição de 6 a 19. O versículo 5 é o clímax da confissão, com paralelismo sintético. Em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Estilo poético confessional, com repetição do B, que é a preposição, e verbos do perfeito, verbos conjugados com a ação já completada, destacando a profundidade do pecado. A intenção literária é preparar o pedido de purificação que vem no versículo 7. Tá? Então, você tem aqui uma análise literária. Preste atenção, porque é assim que se faz uma exegese. Você também fará uma dessa um pouco mais abrangente do que essa aqui que eu fiz de modo mais resumido. Né? Análise histórica, cultural e arqueológica. Então, histórica, contexto do reinado de Davi, aproximadamente cerca de 1000 a.C., pós-confronto com Natã, profeta Natã. Na tradição judaica, ele aparece no Talmud e Evamot, 76b. Esse Talmud é o registro da tradição oral judaica. Na tradição oral, que não era escrita antigamente, os sábios rabinos explicavam algumas partes da Torá e da Bíblia que não tinha explicação. Então, eles tapavam algumas lacunas, preenchiam algumas lacunas, fazendo entendimento, mas isso ficou só na tradição oral, passando de sábio para sábio, e dos professores para os seus alunos. O Talmud é uma tentativa de escrita e de registro
tem essa tradição oral para que não se perca mais. Então, no Talmud você vai encontrar o que vários sábios ao longo dos séculos entendiam sobre determinadas passagens, determinados costumes e leis judaicas, tá? Então, o Talmud, na tradição judaica, questiona a linhagem moabita de Ruth. Claro, Ruth, a ancestral de Davi, era moabita, não era judia, né? Então, há um questionamento sobre a linhagem de Ruth, pelo fato dela ser moabita, que era um povo, inclusive, inimigo de Israel, mas não a bastardia propriamente de Davi. Então, no Talmud, não tem base também para você considerar se Davi era ou não bastardo. Não há nenhum tipo de referência no Talmud. Legal? Se houvesse, teria base dentro da tradição judaica para ter esse tipo de discussão. Nem no Talmud não tem. Do ponto de vista cultural, ilegitimidade, em hebraico é manzer, que aparece em Deuteronômio. Então, essa ilegitimidade, ou seja, o fato de ser bastardo, era um tabu para aquela cultura. O texto, então, reflete percepção moral e não status legal. Ou seja, não há também nesse texto nenhuma nem referência ou mesmo inferência de que Davi tivesse algum problema legal por ser um filho ilegítimo, tá? Não, o tipo de preconceito que ele tinha era alguma coisa da família dele que a gente não sabe ao certo, mas não tinha esse tabu moral, quer dizer, não tinha esse tabu social sobre ele, tá? Não era um tabu social geral, não era. Era apenas algo, no mínimo, localizado e tinha mais a ver com a questão moral. Lembra que Davi fez o Salmo 51 após o pecado dele com Batseba. Então, ele aqui não está falando da mãe, ele está falando dele próprio. É arqueológica, Ô, a estela pastor, de... tem Oi, uma fala aí. dúvida. Em relação a essa questão cultural, assim, se essa ilegitimidade era um tabu, né? Se é um tabu, então isso aí provavelmente estaria descrito na própria história de Davi, né? Já que Sim, a esses, Bíblia não esconde essas coisas. entendi. E pior ainda, isso inviabilizaria ele ser rei, entendeu? Não poderia ser rei, seria um rei legítimo. Então, realmente não tem nem textual e nem cultural nenhum tipo de indício para comprovar isso. Bom, arqueológica, a estela de Teldã corrobora a casa de Davi, aqui, ó, a expressão Ben David, Ben não, Beit David, que é a casa de Davi, ela corrobora essa estela aqui encontrada, né, uma estela de pedra, ela corrobora a expressão casa de Davi em hebraico, sem menção à origem pessoal do rei. Então, também a arqueologia não diz nada com respeito a se ele era bastardo ou não. Na crítica textual da Bíblia hebraica, o texto massorético é consistente com o Códice de Alepo, que é outro códice, e também dos manuscritos do Mar Morto. Não há discrepância, é tudo exatamente igual. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traz a expressão, vou traduzir aqui, ó, eis que em iniquidade fui concebido. É basicamente igual, né? Também não tem muita diferença, com variação sem impacto nenhum teológico. A Nova Almeida atualizado reflete o texto massorético normalmente, como a gente já viu. Agora começa a conclusão, né? O Salmo, na análise teológica, o Salmo 51:5 aponta para a universalidade do pecado, mas na tradição judaica, por exemplo, o Midrash Terrilim, que é a tradição judaica, é outro tipo de livro, essa informação é hiperbólica, ou seja, é exagerada, e não genealógica, tá bom? Ou seja, é uma hipérbole poética, é um exagero poético.
e não uma alusão à genealogia do próprio rei Davi. Diferente da interpretação cristã de pecado original, o judaísmo rejeita essa doutrina, vendo o texto apenas como uma confissão pessoal de Davi. Por isso que eu fiz questão de fazer aqui a diferenciação da teologia sistemática da teologia bíblica. E no caso aqui da feitura exegética, considerando também a tradição judaica, quando você vai estudar. Porque na cultura judaica eles não levam em conta a doutrina do pecado original. Para eles, o pecado de Adão e Eva só teve consequência para Adão e Eva e ponto. E eu recebo as consequências do meu pecado à medida em que eu cometo. Então, quando eu nasci na visão judaica, eu não nasci com o pecado original ou com as consequências desse pecado dos meus pais, Adão e Eva, né? Mas eu nasci como se fosse um papel em branco e pelas minhas inclinações pessoais eu vou cometer pecados pela minha natureza inclinada para o mal ou para o bem, eu acabo escolhendo fazer o mal. E quando eu faço o mal, isso é um pecado, e o pecado que eu cometo, eu vou estar pagando o preço pelo meu próprio pecado cometido. Essa é a visão judaica, tá? Na nossa visão cristã, nós acreditamos sim no pecado original de Adão e Eva e o quanto isso afetou a humanidade inteira, trazendo sobre nós a culpa, não a culpa propriamente, porque a culpa é deles, né, não nossa. A minha culpa é do meu próprio pecado. Mas a natureza corrompida, isso eu herdei deles, entendeu? Então, nós consideramos assim, e aqui há uma diferenciação da religião judaica para a religião cristã, especialmente a fé reformada, como é a fé da maioria de nós aqui. Tá bom? Comentário geral, também simples para a gente fechar. O Salmo 51,5 não sustenta a ideia de Davi como bastardo na tradição judaica. A análise linguística mostra uma confissão poética de pecado inato, ou seja, o pecado que já nasceu com ele, mas é só dele, né? E não uma afirmação histórica, ou seja, envolvendo a sua mãe, antepassados. Contextualmente, o paralelismo reforça a totalidade da culpa desde a concepção. O paralelismo aqui repetindo a mesma ideia, né? Então, isso é um reforço. Mas sem implicações genealógicas no que diz respeito a Davi. Historicamente, a linhagem de Davi é aceita como legítima. E debates talmúdicos, lá do Talmud, né, que eu já expliquei para vocês, por exemplo, em Evamot 76b, focam na ascendência de Ruth, e não na bastardia de Davi. A crítica textual confirma a estabilidade do texto, e teologicamente a tradição judaica interpreta o versículo como reflexão moral, não biográfica, tá bom? Então, aqui, de um modo assim bem grosso modo falando, é Davi falando da sua própria culpa depois do pecado de Batseba, como aquilo afetou a alma dele. E, na verdade, os Salmos da Bíblia, é muito interessante o livro dos Salmos, porque esse livro, ele demonstra a via de relacionamento com Deus, mas a via partindo de nós. É o desnudamento da alma humana, da alma de Davi e da alma de cada um de nós também, que adoramos a Deus com os salmos, que lemos os salmos, consumimos os salmos. Então, é você falar com Deus partindo da conversa de você. Você desnudando a alma humana perante Deus. Enquanto que o restante da Bíblia é Deus falando conosco. Entende? A direção é dada de cima para baixo. Enquanto nos salmos é de baixo para cima, como uma oração. E esse salmo aqui de Davi demonstra claramente isso. É Davi rasgando a sua alma, que estava ainda sangrando pela culpa do pecado de Batseba,
E ele estava aqui se desnudando na presença de Deus e tornando isso público, porque virou um salmo. Se virou um salmo, era cantado. E quem cantava sabia o contexto desse salmo. Então, não há argumentos exegéticos judaicos para Davi como bastardo. Os contra-argumentos baseiam-se na ausência de evidências em Samuel e Crônicas e na leitura rabínica também, tá? Então, de fato, se Davi era bastardo, não tem nenhum tipo de indicação, nenhum tipo de argumento que seja sólido o suficiente para fundamentar essa tese, tá? A exegese do Salmo 51,5 revela que a tradição judaica não considera Davi um filho bastardo. O texto é uma expressão poética de pecado inato e não uma declaração de ilegitimidade. Para a pesquisa acadêmica, isso esclarece a interpretação judaica e refuta especulações genealógicas, tá? Tem uma bibliografia aqui que você pode olhar se quiser, mas enfim, esse é o material que eu tenho para tratar com você sobre esse tema. Enfim, como é que surgiu isso então? Por que as séries colocaram isso, tanto a novela da Record quanto a série House of David? São grupos minoritários dentro da tradição judaica, e alguns desses grupos, por exemplo, um deles discutiu se a relação que Jessé teve com a esposa, com a sua esposa que era legítima, foi uma relação fora do comum, fora do normal, apenas para ter prazer, para atender uma luxúria do Jessé. Então, alguns dos mestres rabinos discutem que essa expressão aqui de Davi poderia apenas representar isso, mas, como eu disse, é um grupo minoritário, não tem nenhuma expressão, nenhum valor propriamente. E outro grupo, como você já sabe, discutia aqui se Jessé teve um intercurso com uma prostituta, uma mulher da vida lá, qualquer, e daí nasceu Davi. Essa também é uma discussão de grupos minoritários. Agora, para poder dar aquele drama, né, na história, para poder criar aquele drama que vai fazer a novela ou a série andar, eles optaram por seguir uma interpretação bastante fraca, bastante frágil. Tem argumentação sólida para poder fundamentar essa tese, tá? Então, você já entende o porquê. Quando você assistir a série, vai lembrar dessa minha aula de hoje e vai saber como se faz uma exegese. Você já viu aqui um exemplo, apenas um exemplo diminuto, a exegese é muito mais ampla do que isso. Para você ter uma ideia, essa minha apostila, ela tem, deixa eu ver aqui, ela tem apenas 4 páginas, né? Nem cheira para ser uma exegese. Para ser uma exegese, o material tem que ter no mínimo 30 páginas, né? Para você ver o quanto uma exegese tem demanda de trabalho.